Fernando Nakagawa, vem aqui para a gente analisar um pouco esse cenário. Ontem a gente falou muito dos produtos que devem ter um barateamento de preço, o como impulsiona, por exemplo, o agronegócio no Brasil e o setor de maquinários. Quais são os próximos passos a partir de agora, Naka? Ainda precisa de, pelo menos, alguns países da Europa referendarem essa decisão para que esses termos fiquem de pé? Sim, precisa sim, Uribe, e essa trajetória deve ser longa. Então, boa tarde a você, a Tainá, todo mundo que está com a gente aqui no Bastidores. Hoje é, de fato, um dia histórico, porque os chefes de Estado dos dois lados do Atlântico, aqui no Mercosul, os 4 países fundadores, e Ursula von der Leyen respondendo pela Comissão Europeia como a presidente da União Europeia, concordaram em avançar com esta ideia, este plano de uma área de livre comércio. Isso quer dizer que todas as diferenças que existiam entre o funcionamento desta área de livre comércio entre os diplomatas de lá e do lado de cá do Atlântico acabaram. Não há mais divergências com relação a como o comércio entre os dois continentes pode acontecer. Já há regras e as regras foram acordadas de comum acordo dos dois lados. A partir de agora, a gente passa para um processo que tem burocracias e tem também a exigência de aprovação política. É muito mais complexo do lado de lá do Atlântico do que no Cone Sul. No Cone Sul, aqui no Mercosul, a coisa é muito mais tranquila. A gente separou 2 telinhas para entender os próximos passos dessa história, começando com o que deve acontecer, com o que precisa acontecer lá na Europa. Lá a história é mais complexa, a gente tem a telinha. Então, olha, aconteceu o anúncio em Montevidéu, a União Europeia ainda não detalhou, mas até ontem havia expectativa de que teríamos 2 documentos a serem aprovados pelos europeus. O documento comercial, que é um papel, uma coisa mais, de fato, econômica, basicamente econômica, e que, no fundo, é o coração da área de livre comércio, que é a possibilidade de circulação de produtos, de mercadorias e serviços sem o pagamento de impostos. Esta parte comercial é a mais fácil de aprovar. Você precisa ter aprovação de chefes de Estado que representem 55% dos países e também que este grupo represente 65% da população europeia. A percepção hoje, 6 de dezembro de 2024, é que há este apoio de países como a Alemanha, a Espanha, Portugal, a Itália, a Bélgica, são países que apoiam esta integração e que, juntando todo mundo, compõem 65% da população. Há um outro caminho que é o político, que é o que está debaixo da tela. O caminho político trata de, por exemplo, dos acordos de cooperação, acordos de trabalho conjunto, de padronização de regras, padronização de standards para por exemplo, aprovação de produtos e processos de compra pública, uma série de aspectos mais burocráticos. E aí, no campo político, é preciso a aprovação dos 27 parlamentos que compõem atualmente a União Europeia. E aí é muito mais complexo. Por exemplo, ter aprovação no parlamento da França, da Polônia, às vezes até a Itália tem ali um ponto de restrição ou outro. Na próxima tela a gente tem o caminho aqui deste lado do Atlântico e aí é um caminho muito mais fácil, porque a partir da aprovação, temos aí a próxima tela, a partir da aprovação aqui no Mercosul, não, era uma outra, mas tudo bem, a aprovação, então acho que pode voltar aqui para mim, porque a partir do anúncio feito lá em Montevidéu, só é preciso que haja a confirmação, a aprovação dos 4 parlamentos, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, o que hoje não há nenhum sinal de que haverá resistência. Então, os próximos passos, eles são muito mais complexos e morosos do lado europeu. E só depois desta, pelo menos do ponto de vista comercial, quando houver esta aprovação do acordo comercial, aí sim que a gente começa a entrar no início da abertura comercial. Aí sim, os produtos europeus começam a ter redução das alíquotas, os produtos da América do Sul começam a ter impostos menores do lado de lá do Atlântico, e aí o acordo comercial de fato começa a andar. Ainda serão anos, mas o importante, Uribe, Tainá, é que do ponto de vista econômico,
o Mercosul e a União Europeia, Bruxelas e Montevidéu, dão um recado para o planeta. Eu acho que isso que é importante do ponto de vista econômico. No momento em que você tem as duas maiores potências do planeta, os Estados Unidos de um lado, com Donald Trump, e a China do outro lado, tentando ali criar uma órbita ao redor de Pequim, o Mercosul, como bloco comercial, se volta à terceira via. A terceira via que não é nem os Estados Unidos, nem a China, e sim a Europa. Os dois continentes têm relações históricas óbvias pela imigração, pela língua, e isso faz com que nós, do ponto de vista sul-americanos, o Cone Sul, tenham uma posição diferente na geopolítica. Me pareceu uma escolha acertada.